Boa noite, gente. Tudo bem? Mais um dia, mais um devocional abençoado e maravilhoso. Glória a Deus. Gente, lembrando quem está assistindo pelo YouTube que é bom você curtir, compartilhar e se inscrever. Toda vez que você faz isso, essas três ações, o YouTube entende que o vídeo é bom e que o conteúdo do vídeo é muito bom. E ele começa a evangelizar, a espalhar a mensagem para cada vez mais pessoas e mais gente. Então, se você gostou, se você concorda, curte, compartilha, se inscreve no canal. Então, vamos orar, gente, para a gente começar esse momento de reflexão, estudo da palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse dia de serviço, dia de trabalho abençoado. Obrigado, Senhor, por tudo que vivemos, tudo que passamos, seja positivo, seja negativo, porque foi tudo permissão tua, Senhor, para trabalhar algo dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, por estar nos ensinando desapego aos bens materiais, por estar nos ensinando confiança em Ti, Senhor, e dependência de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesse estudo e reflexão. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ousa algum de vós, tendo um assunto contra outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes julgamentos das coisas que pertencem a esta vida, escolhei para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para a vossa vergonha, eu digo, não há, pois, entre vós homem sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai à lei contra o irmão, e isso perante os incrédulos. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça e defraudai, e isso aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas foste lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém?
Irmãos, se vocês querem saber onde que está escrito a lista das pessoas que não herdarão o reino de Deus, está em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Então, não seja nenhuma dessas pessoas. Amém? Então, irmãos, a minha Bíblia é King James. Ela já pôs um título para essa passagem que eu li. Qual que é o título que ela pôs? Indo para a lei perante os incrédulos. Indo para a lei perante os incrédulos. Na época que o Novo Testamento foi escrito, no judaísmo, a lei de Moisés valia como uma lei perante os judeus. Era normal as pessoas que eram do judaísmo ir perante a lei, ir com a lei para julgar coisas do dia a dia. Que dentro da lei existem algumas partições, alguns entendimentos da lei de Moisés. Eu estou falando Velho Testamento, lei de Moisés. Uma delas são leis que regem convivência entre pessoas, entre irmãos, entre familiares, entre pessoas da mesma tribo, da mesma cidade. E era normal quando a pessoa se sentia injustiçada, quando a pessoa sofria algum dano, ela ir perante um juiz para que ele julgasse as coisas segundo a lei de Moisés, para decidir quem estava certo e quem estava errado. Hoje é a justiça, Ministério da Justiça do governo nacional, governo brasileiro. Hoje é isso que resolve. Mas aqui está falando de um ponto muito específico, que são irmãos de igreja, pessoas da mesma fé, pessoas que aceitaram a Cristo, pessoas que estão seguindo o caminho de redenção que Cristo trilhou para nós, indo na justiça perante uma pessoa que não conhece a Cristo, para que essa pessoa julgue qual dos dois salvos por Cristo está correto numa questão. E Paulo fala, não sabeis que os santos, santo é separado, significa separado por Deus. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Por que que você está indo perante não crentes, pessoas que não têm a fé em Cristo, para que essas pessoas julguem vocês? Não seria melhor você ir na sua congregação e buscar as pessoas de lá para que elas julguem essas questões? Não seria melhor ainda, sofrer o dano dessa injustiça ou sofrer a injustiça do que colocar um irmão em julgamento por algo, seja qual for? Paulo está pedindo para que a igreja de Corinto cumpra as ordens de Cristo no Sermão da Montanha. Jesus fala no Sermão da Montanha o seguinte, que se alguém ir na justiça para te tomar a túnica, dar também a capa. Você não buscar tentar sair como um vencedor na justiça, tentar lutar contra uma pessoa. Se a pessoa for na justiça para te tomar uma coisa, dá a mais. Ele ainda fala sobre outros aspectos que não seja justiça. Se a pessoa pedir para você caminhar 1 milha com ela, caminha 2. 1 quilômetro, caminha 2. Aí, irmãos, eu te pergunto, por que que muitas das vezes, quando a gente tem alguma questão com uma outra pessoa que acredita em Cristo, por que que a gente vai perante as leis do mundo, as leis dos homens, as leis dos incrédulos, e a gente não vai perante os nossos,
para que a gente resolva com Cristo e o Espírito Santo como juiz julgando essas questões. Por que a gente coloca essas coisas perante pessoas que não têm a mesma fé, que não acreditam e não são transformadas em Cristo? Irmãos, o que eu vou falar pode soar um pouco duro, mas perante a Bíblia e perante a palavra de Deus, as pessoas que não aceitaram a Cristo estão mortas. Você não pode esperar justiça de um morto. Você não pode esperar coisas boas de quem não está vivo. E boas no sentido bíblico da palavra. Não pode sair frutos bons de uma árvore morta. E você está buscando justiça que só vem do Altíssimo. Ele é o verdadeiro juiz. Ele é a justiça. Você está buscando a justiça de quem não pode te oferecer nenhuma. Ainda por cima perante um irmão em Cristo. Temos que buscar, irmãos, ter paz entre nós, ter harmonia entre nós. Sei que é difícil porque nós somos humanos. Ser um com Cristo e caminhar com Cristo quer dizer que nós temos uma moral mais alta e mais elevada do que as pessoas do mundo? Não. Tem pessoas que não aceitaram a Cristo que é mais moralmente corretas do que pessoas que estão dentro da igreja. A moral não é um parâmetro para a salvação. Um bom comportamento no mundo não é parâmetro para a salvação. O parâmetro é um só, é Cristo. Tem Cristo, vai para o céu. Não tem Cristo, não vai para o céu. Todas essas coisas que ele listou em 1 Coríntios são coisas de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Os fornicadores, pessoas que fazem sexo fora do casamento, ou masturbação e pornografia, não herdarão o reino de Deus, não vai para o céu. Os adúlteros, pessoas que traem as esposas, não vão para o céu. Ou os maridos não vão para o céu. Os idólatras, quem coloca imagens na posição de Deus, não vão para o céu. Os abusadores de si mesmo, com os do sexo masculino, ou os efeminados, os homossexuais, não vão para o céu. Estou lendo aqui na palavra, na Bíblia. Os ladrões não vão. Os cobiçosos, os gananciosos, as pessoas que querem além do que possuem, não vão para o céu. Os bêbados, as pessoas que estão entornando garrafa atrás de garrafa e mal conseguem falar, não vão para o céu. Aqueles que difamam e sujam o nome de outra pessoa, aqueles que extorquem outras pessoas, não vão para o céu. Mas Paulo fala que todos nós fomos alguma coisa dessa lista. Todos nós tivemos uma dessas características da lista. Mas Cristo nos transformou e retirou isso tudo de nós. Então só Cristo nos basta e vão deixar Ele e o Espírito Santo nos ajudar a resolver todos os problemas que a gente tem um com o outro. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar. Senhor meu Deus, te agradecemos, te louvamos. Entre em nós, Senhor, e transforma nosso coração duro, transforma nossa alma, nosso espírito, Senhor, para que a gente possa ser como Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Fique com Deus, gente. Até amanhã.